Bem-vindo ao podcast Fé Extraordinária. Te ensinamos a desenvolver uma fé que gera milagres. Acredite, tudo é possível ao que crê. Paz do Senhor, queridos! Bem-vindos ao nosso podcast Fé Extraordinária. Que alegria ter vocês aqui com a gente para mais uma conversa. É sempre bom estar junto. Hoje a gente vai, mergulhar num assunto muito importante, o valor do conselho. E para guiar a nossa conversa, vamos nos inspirar um pouco nas ideias do livro Fé Extraordinária, do Jonatas Pina. É um tema fundamental, né? Já para começar, tem aquele versículo forte em Provérbios 15, 22, que diz que os planos sem conselho, eles fracassam. Mas, olha só, com muitos conselheiros, eles dão certo. Nossa, isso já dá o que pensar, né? Porque levanta aquela questão, será que ter fé significa decidir tudo sozinho? Tipo, só eu e Deus? Exato. Ou será que, na verdade, buscar um bom conselho, um conselho sábio, é uma forma que Deus usa para fortalecer essa fé extraordinária que a gente tanto busca? É isso aí. Acho que o nosso papo hoje vai nessa linha. Mostrar que pedir conselho não é falta de fé. Pelo contrário. De jeito nenhum. Ajuda a direcionar, a proteger, a alinhar mais, né? Alinhar nossas decisões com o que Deus quer. Tem outro provérbio, o 11.14, que fala que sem direção o povo cai, mas tem segurança na multidão de conselheiros. Segurança. Interessante essa palavra, segurança. Então, vamos aprofundar um pouco. O primeiro ponto que a gente percebe é essa ligação forte entre conselho e humildade. Perfeito. Reconhecer, olha, eu preciso de ajuda, preciso de uma outra visão. Isso é sinal de maturidade, não de fé pequena. É verdade, não é fraqueza. Não mesmo. É entender que a nossa visão é limitada, né? E que Deus, na sua sabedoria, muitas vezes usa outras pessoas. Um irmão mais velho na fé, um líder, para nos guiar. Essa humildade abre a porta. Um conselho bom pode ajudar a gente a ter calma, a pensar melhor, a não decidir na impulsividade. Totalmente. Ajuda a colocar os pés no chão, sabe? A fé extraordinária, essa que a gente busca, ela não é orgulhosa. Ela está sempre aprendendo. Ela é ensinável. Isso, ensinável. E isso já conecta com o segundo ponto. Como é que o conselho, na prática mesmo, fortalece a fé? Quer dizer, não é para substituir a nossa fé pessoal, né? Mas para usar o conselho como um escudo, talvez. Um Sim, guia. Exatamente. Um escudo protetor e um guia. Ajuda a gente a ver ângulos diferentes, a pensar nos riscos que talvez a gente nem tinha considerado sozinho, sabe? Faz sentido. E o mais importante, eu acho, é buscar aquele alinhamento fino com a vontade de Deus. Lembra de Tiago 1.5? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Que a todos dá liberalmente, sim. Então, essa sabedoria de Deus, muitas vezes ela chega pra gente como? Através da voz de um conselheiro fiel, de uma palavra amiga, sensata, que Deus levanta. E aí entra a nossa parte ativa, né? Que é pegar essa sabedoria, esse conselho e colocar em prática. Não é só ouvir. Não, tem que agir. A fé se mostra nessa ação prudente, nessa decisão bem pensada, orientada. Exato. E claro, né? Falando de conselho, a gente tem que chegar na fonte, no Conselheiro Supremo. Ah, sim. Jesus. Jesus. Isaías 9,6 já profetizava, maravilhoso conselheiro. Ele é o nosso padrão ouro, digamos assim. Com certeza. Ele nos aconselha perfeitamente pela palavra, pela Bíblia e também pelo Espírito Santo falando no nosso coração, né? Sim, aquela voz suave. Isso. Quando a gente coloca Jesus como o conselheiro número 1, aí sim a gente tem mais segurança de que as decisões vão para o caminho certo, para o propósito dele. Buscar a visão dele antes de qualquer outra. Isso é chave. Ele sabe tudo, né? Começo, meio, fim. Os conselhos dele sempre visam o nosso bem e a glória de Deus. É verdade. Bom, pensando em tudo isso, fica aqui um convite para quem está ouvindo a gente refletir um pouquinho. Será que a gente tem valorizado o conselho? Buscado mesmo? É uma boa pergunta para se fazer. Estamos abertos para ouvir gente mais experiente? E, principalmente, temos buscado primeiro o conselho de Jesus? Humildade para ouvir, sabedoria para discernir. São essenciais. Deixa lá seu amém nos comentários para a gente saber que você está junto nessa caminhada. Isso. E compartilha também. Verdade. Compartilhe esse episódio. Assim mais gente pode ser lembrada da importância de buscar bons conselhos. Isso aí. Porque resumindo tudo, né? A fé extraordinária não é uma fé solitária. Ela cresce na humildade de pedir ajuda, na sabedoria de valorizar um bom conselho
e, acima de tudo, na busca constante pela direção de Jesus. Essa mistura poderosa, né? Fé ativa mais conselho sábio, isso abre caminho para planos que dão certo, para decisões mais seguras, para uma vida, assim, mais alinhada com Deus. Amém. Que a sua fé seja muito fortalecida pela sabedoria que vem do alto, viu? Inclusive através dos conselhos que Deus colocar no seu caminho essa semana. E continue com a gente aqui no podcast Fé Extraordinária. Graça e paz, pessoal. Até a próxima.